continuar nossas meditações aqui na carta aos Gálatas. Então, Gálatas capítulo 2, dos versos 11 ao 16. Quando, porém, Cefas chegou a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, pois merecia ser repreendido. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele estava comendo com os gentios. Mas quando eles chegaram, Cefas foi se retirando e se separando deles, por temer os que eram da circuncisão. E os outros judeus também fizeram como ele, a ponto de até Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles. Mas, quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa iluminar a nossa mente, o nosso coração, para recebermos a Tua Palavra, entendermos a Tua Palavra, sermos edificados, renovados, para glorificar o Teu nome. Em nome santo de Jesus oramos. Amém. Muito bem, a gente tem visto aqui, nesses primeiros capítulos aqui de Gálatas, que tem essa parte biográfica de Paulo, e ele vai explanando acontecimentos da vida dele, e como a gente viu nesse nosso texto de hoje, nessa nossa passagem, né, eventos que aconteceram ali na igreja do primeiro século. Tá, esse episódio que é narrado aqui, que Paulo vai falar, é sobre esse confronto dele com Pedro. E muito se especula sobre isso, né? Como que ficou depois. Alguns falam, e eles nunca mais voltaram a se falar. O texto não fala nada disso. Também isso não interessa em nada para a gente. Né? O que importa, e a gente tem que entender, se está aqui nas Escrituras, é porque isso tem uma relevância para a nossa vida hoje. Né? Tinha relevância para aqueles nossos irmãos ali da Galácia no primeiro século, e tem relevância para nós hoje. Tá? Por isso que isso foi mantido pelo Espírito Santo até hoje para nós. Então a gente tem que entender o que esse episódio que Paulo está narrando aqui, o que isso traz de crescimento espiritual para nós, o que isso vai trazer um impacto na nossa vida cristã. Tá? Então a gente tem que entender aqui o que estava acontecendo. Por que Paulo se chateou tanto com Pedro nessa questão? E a gente precisa entender, né, e ele fala aqui, no verso que a gente leu, sobre a questão do comer junto. A gente pode pensar que é uma coisa muito, sem tanta importância. Pedro estava comendo, de repente ele saiu da mesa e parou de comer. Por que isso é importante para um lado e por que é importante para o outro? Por que Paulo se chateou com isso? Qual foi o problema? A gente tem que entender que é bem diferente da nossa relação com as refeições do que existiam naquele período, principalmente dentro desse contexto dos judeus. Tá? A refeição ela era algo cultural, muito mais do que simplesmente comer. Hoje a gente vê que comer acabou ficando um negócio, as famílias nem mais se sentam à mesa juntos para comer, né? Tá lá, um come na cozinha, o outro come assistindo televisão, o outro faz um lanchinho no quarto. Não existe mais a questão da refeição juntos, né? Mas nessa época não tinha esse negócio, cada um come no seu canto, cada um faz o seu lanchinho. O momento da refeição era algo importantíssimo. E ele queria dizer muito mais do que simplesmente uma refeição. Tá? E para os judeus era mais ainda. Então, o que a gente vai entender aqui nesse conflito é algo que tem um pouco de um conflito étnico entre judeus e não judeus, mas cultural, um conflito cultural, ali um choque de culturas, mas principalmente algo de cunho religioso.
E aí, esse é o grande ponto. Por mais que tenha ali uma diferença entre judeus e gentios, existe uma diferença cultural na maneira de se portar à mesa e qualquer coisa do gênero, mas o ponto principal aqui era religioso. Esse é o ponto de Paulo. Paulo não está preocupado com diferença cultural, Paulo está preocupado com o Evangelho. É isso que ele tem falado desde o início, né? Ele está defendendo o verdadeiro Evangelho, que não pode ser misturado, não pode ser contaminado. Ele não está falando aqui de ponto cultural, tá? Então isso é importante da gente entender por que Paulo ele entra nesse conflito com Pedro. Não é um conflito cultural, mas teológico, tá? Então, voltando a pensar aqui nessa questão da refeição, para os judeus, aquele momento do partir o pão ali, né, que era a refeição, né, era algo muito profundo, porque eles entendiam que quando você pegava um pedaço de pão, sentado à mesa com outras pessoas, então o anfitrião, ele repartia aquele pão, dizendo que ele recebeu a bênção do Senhor e ele estava dividindo com todos ali. Aí a gente percebe que a instituição da ceia tem algo muito semelhante para a gente, né? Nós partimos do mesmo pão, recebemos das mesmas bênçãos do Senhor. Então a gente percebe ali a origem da nossa ceia. Tá, mas vamos entender então o porquê que era um problema para um judeu receber um não-judeu à sua mesa. Porque como que ele iria repartir as bênçãos do Senhor com alguém que não compartilhava das mesmas crenças que ele, que não compartilhava do mesmo amor a Deus e à lei do Senhor, que não observava as leis que o Senhor estabeleceu. Percebe o ponto aqui? Percebe que não é um ponto cultural, não é um ponto étnico, não é porque o judeu não gostava do gentil. A gente não pode pensar dessa maneira, tá? Principalmente porque era muito fácil alguém se tornar judeu, era simplesmente passar a observar a lei. Isso está dentro do próprio Antigo Testamento. Qualquer estrangeiro poderia se achegar ao povo de Israel desde que fosse circuncidado e passasse a observar as leis. E esse é o ponto que Paulo está falando aqui. Vocês querem que agora os gentios passem a ser judeus para se tornarem cristãos. Isso está errado. O judaísmo não tem mais nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é Cristo. Não é a lei do Antigo Testamento, não é mais a circuncisão, não são mais as leis cerimoniais, não é mais a observância da lei que faz alguém ser filho de Deus, mas crer em Jesus Cristo. Tá? Então, esse é o nosso ponto aqui. Agora, esses momentos das refeições, eles eram, e a gente tem que lembrar, que nós temos aqui cristãos, judeus, que vinham com toda essa bagagem, né, na sua mente, na sua vida, e que é difícil. Lembra que eu falei da outra vez lá, né? Como um autor dos que eu estudei aqui, que é o Philip Ryken, ele fala que são fariseus em recuperação. Então era o que esses homens eram, fariseus em recuperação. Eles tinham aquela bagagem toda do farisaísmo sobre eles, estavam tentando viver o Evangelho a maneira como era apresentado. Mas nós sabemos como é difícil nos livrar das bagagens que nós temos da nossa vida. Nós carregamos um monte de bagagens culturais, sociais, emocionais, né? Coisas que nós somos adquirindo no decorrer da nossa vida. E isso se torna uma bagagem, e a gente acaba achando que tudo aquilo que nós vivíamos faz parte também agora de um novo contexto dentro do que é o cristianismo. Então a gente pode pensar em cada um de nós aqui, a nossa vivência, e parece que quanto mais tempo a gente tem de evangelho, parece que a gente vai acrescentando mais coisinhas, é ou não é? A gente vai colocando, não, porque isso aqui também faz parte, isso aqui também faz parte, e a gente vai criando, né, todo um sistema. Aí quando chega alguém, fala, não, o sistema é esse aqui. Não, é o que Paulo está falando, não, o sistema não é esse aí, o sistema é um só. Jesus Cristo morreu naquela cruz e ressuscitou. Acabou. Esse é o sistema. Tá? Então, a gente tem que entender que essas pessoas elas vinham com uma bagagem cultural muito grande. E a questão da refeição era muito importante. A gente vai pensar que não é só esse episódio que é narrado aqui de um conflito
Mas lembra lá nos evangelhos, quando Jesus se assenta à mesa com os pecadores, os cobradores de impostos? Como falaram mal de Jesus, né? E era o próprio Deus Santo ali sentado àquela mesa. Não, mas não pode sentar com pecadores. Então, isso é um ponto que a gente vai ver constantemente aqui nas Escrituras, tá? Agora, esse episódio ele acontece em Antioquia. E vamos entender um pouquinho o que é Antioquia. Naquela época, a Antioquia era uma grande cidade, né, cosmopolita, que tinha aproximadamente 500 mil de habitantes. Para aquela época era muita gente. A gente não pode fazer comparação com as nossas cidades hoje, principalmente a gente que mora aqui em São Paulo, né? Mas para aquela época, 500 mil de habitantes era uma cidade gigantesca. 10% mais ou menos desse povo era judeu. Então a gente vai entender que ali tem um conflito realmente cultural, tá, que vai acontecer. Mas um ponto importantíssimo sobre Antioquia é que é o primeiro lugar onde os cristãos são chamados de cristãos. É em Antioquia, nessa grande cidade, com uma diversidade cultural muito grande, onde os cristãos são chamados de cristãos. Porque no começo era uma mistura ali, mas eles são judeus, eles são... né, a princípio pareciam que eram todos judeus. Mas em Antioquia, onde nós temos agora um grande número de não-judeus se convertendo ao cristianismo, não, esses caras não são judeus. Eles não seguem a linha judaica. Então quem são esses daí? São os cristãos. Percebe? E ali, então, é muito importante esse ambiente onde acontece todo esse episódio, para entender a formação exatamente do povo cristão, que acontece em Antioquia, tá? Então, uma cidade grande, e é nesse lugar aqui onde acontece esse episódio. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui, tá? Quando a gente até estudou nos versos atrás ali, Paulo vai citar a questão do concílio de Jerusalém, ali que está narrado em Atos 15, e ficou decidido que, né, até Paulo fala que foi acertado que o evangelho é crer em Jesus Cristo, tá? E uma coisa que ficou decidida ali é que se um judeu quisesse continuar vivendo como um judeu, ele poderia, mas ele não poderia obrigar que um gentil vivesse como um judeu, e o gentil poderia viver como um gentil. Um gentil vivia como gentil, judeu como judeu, e creia em Jesus Cristo. Esse é o nosso ponto central. Isso foi decidido ali, né? Mas aí a questão toda teológica, ela foi fechadinha. Se você falasse com qualquer um ali do primeiro século, mas como que é essa questão da salvação? Todo mundo ia ter na ponta da língua. Não, a salvação é crer em Jesus Cristo. Ponto. Crer que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Então, esse é o ponto. Então, pensando teologicamente, parecia que estava tudo acertado. Mas o que não foi falado é como. Então, você é judeu? Então você pode viver como judeu tranquilamente. Você é gentil? Então você também vive como gentil. E a convivência? Nisso ninguém falou. E aqui é onde morava o problema. Como que eles iam agora conviver? O gentil poderia ser gentil, viver como gentil, o judeu viver como judeu, e na hora que eles se reunissem para adorar? E na hora que eles se sentassem à mesa, como que eles iam se comportar? E esse é o problema, tá? Então, Deus já tinha revelado isso para Pedro. Isso está narrado lá em Atos 10. Lembra? Você deve já ter lido sobre isso. Atos 10, dos versos 11 ao 15. Pedro estava lá, no seu momento, né, no quarto, e ele teve uma visão. Ele viu o céu aberto e um objeto descendo, como se fosse um grande lençol, baixado pelas 4 pontas sobre a terra. Nele havia todo tipo de quadrúpedes, animais que rastejam pela terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi algo profano ou impuro.
Pela segunda vez lhe falou a voz: não chames de profano o que Deus purificou. Então, esse episódio aqui com Pedro, né, a gente sabe que depois dessa visão, né, Pedro é chamado a Cesareia, onde ele prega o evangelho ali para Cornélio e batiza Cornélio, que era um romano, não era judeu. Então, aqui nós temos um episódio onde mostra que o evangelho não era só para os judeus, mas era para todos, e que Pedro deveria sim ir até a casa de Cornélio, entrar na casa de Cornélio, pregar para Cornélio, batizar Cornélio. Mas a visão que Pedro tem, ela é muito além do que só pregar o evangelho. Está caindo, Deus está pondo por terra ali os hábitos alimentares judeus. Não, você não tem mais que cumprir isso, porque o ponto agora é outro. Então, Deus já tinha mostrado para Pedro que ele não precisava mais se preocupar com questões alimentares, ele tinha que se preocupar com o evangelho, porque Deus, né, e termina a visão ali: não chame de profano o que Deus purificou. Essa frase ela tinha a ver com os hábitos alimentares e tinha a ver principalmente com quem? Com gentios. Se Deus pode salvar gentios que não são judeus, nunca foram judeus, nunca vão cumprir nenhuma das exigências judaicas, Deus é quem purifica e não os hábitos. É isso que Deus está falando aqui para Pedro, tá? Então, a gente viu que Pedro foi, e desde então, né, Pedro fala ali, nos versos 34 e 35: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências, mas em qualquer nação, aquele que o teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. Então Pedro entendeu, tá? Pedro compreendeu essa visão, e ele compreendeu que não era só sobre evangelismo, mas também sobre comunhão, tá? E é isso que Paulo vai mostrar aqui no nosso verso 12, porque ele vai falar desse conflito com Pedro. Só que o que ele fala de Pedro? Não, você estava comendo com gentios. Então o que mostra? Que Pedro era um cara que estava isolado, vivendo o seu judaísmo? Não, ele entendeu e estava lá em Antioquia, comendo tranquilamente com os gentios. Ele, né, na igreja, e comia com as pessoas, e convivia tranquilamente, tá? Então, Pedro, ele entendeu a questão da comunhão com os gentios. Mas qual que é o problema, né? Para um judeu ortodoxo, né, então sentar-se à mesa com alguém que não era judeu era um ato de rebelião, tá? E aí, o verso 12 aqui nos fala que de repente chegaram alguns da parte de Tiago, né? Quem são esses da parte de Tiago? Tá? Nos versos anteriores, quando Paulo fala que ele foi a Jerusalém, ele fala que se encontrou com quem? Com Pedro e com Tiago, e que ele recebeu a destra da comunhão. Então, Tiago entendeu também a questão da comunhão com os gentios. Só que agora vem uns da parte de Tiago, e a gente tem que entender: o problema é Tiago? Não, sempre tem os caras que são fãs do Tiago, mas meio que interpreta errado as coisas e sai falando: não, porque Tiago não gosta dos gentios. E não é o que a gente vê no texto. São alguns da parte de Tiago, né? A gente tem muito isso, né? O cara que vem, né, e ele só que ele traz a bagagem dele, né? Então é uma turminha. E até como lá em Atos 15, na questão do Concílio de Jerusalém, tem um comentário acerca desse tipo de pessoa, que está lá no verso 24. Soubemos que alguns dos nossos, os quais não enviamos, vos têm perturbado com palavras, confundindo-vos a mente. Então, não foi Tiago que mandou esses caras lá, mas eles foram. Eles decidiram: vamos ver como é que está a igreja lá. Vamos fiscalizar, né? Vamos ver se todo mundo está fazendo tudo certinho, né? É isso que a gente tem que entender aqui, né?
Então o que acontece? Eles vão para Antioquia, eles sabem que Pedro está lá, e meio que eles vão fiscalizar o comportamento de Pedro, que era um dos apóstolos. Vamos ver como que ele está cuidando da igreja lá em Antioquia. E aí, quando eles chegam, o que Pedro faz? Pedro continua firme nas suas convicções? Não, ele se levanta e vai se sentar com os judeus e não senta mais à mesa com os gentios. Enquanto aqueles homens estão ali, da parte de Tiago, Pedro não se senta mais à mesa com os gentios. Por quê? Porque ele achava que eles não eram salvos? Não, ele sabia que eram salvos. Ele achava que era errado ele se sentar à mesa com os gentios? Não, ele se sentava sempre. Qual que é o problema aqui? O medo do que aqueles homens iriam falar dele. Aqueles que eram judeus, que buscavam observar a lei, e agora ele queria mostrar, não, eu também, eu faço tudo certinho. Então ele quis, de uma maneira, ele ficou, e a gente percebe que é um comportamento de Pedro que se repete, né? Lembra quando ele nega Jesus? Mas seu comportamento, o seu jeito de falar é de quem andava com ele. Não, eu não, tá doido. Eu não. E aqui a gente percebe de novo Pedro. Não, você estava comendo. Eu comendo. Imagina, eu nunca como com gentil. Eu? Não. Sou judeu. Então a gente percebe, Pedro tendo esse problema, de receber uma crítica de outras pessoas. Então, isso aqui é um ponto importante da gente perceber, Que Pedro, quem era Pedro? Ele era um apóstolo, ele andou com Jesus, mas ele podia errar, ele podia vacilar. Isso mostra que não existe ninguém que está acima de todas as coisas, que não erra. Pedro errou, Paulo errou também, em vários momentos da vida dele. Todos vão errar, nós vamos errar. Então isso traz um alívio para a gente também, Que se Pedro errou, então a gente errar não está tão... A Pedro também errou. Nós buscamos sim, sempre viver da melhor maneira, mas isso não significa que nós somos infalíveis, tá? Nenhum líder é infalível, ok? Então, esse é um parênteses importante aqui. Agora, um ponto que eu acho que é importantíssimo, e que por isso que Paulo talvez tenha ficado tão chateado com a questão de Pedro, é que o texto diz que ele parou de se assentar à mesa com os gentios. E vamos pensar, como que era a igreja naquela época? Não era desse formato. Como que a igreja funcionava? Se reuniam nas casas. Então, e a ceia do Senhor era feita onde? Na mesa das casas. Se Pedro não se sentava mais à mesa com os gentios, ele parou de participar da ceia com os gentios. Percebe onde o ponto vai chegar? Percebe que o ponto não é uma questão cultural, mas é uma questão de comunhão da igreja. Pedro não mais participava da ceia agora com os gentios, só com os judeus. Então, esse é o ponto que Paulo ele fica inconformado com Pedro. Tá? Então, essa questão de Pedro aqui foi uma questão de covardia. Tá? Agora, o que nós aprendemos, além de aprender que Pedro era infalível, e qualquer líder é infalível, qualquer pessoa é infalível, uma coisa que nós precisamos aprender é que nós temos que ter coragem para defender o verdadeiro evangelho, seja quem for. Não importa quem seja, nós temos que defender o verdadeiro evangelho. É isso que Paulo está fazendo, ele está defendendo o evangelho. Ele está defendendo os gentios? Não, ele está defendendo o evangelho, o real evangelho, o verdadeiro evangelho, a essência do evangelho. Paulo não está, coitado deles, você deixou eles lá comendo sozinhos. Não é esse o ponto de Paulo. O ponto de Paulo é: você está negando o evangelho que você prega. Esse é o ponto de Paulo. Tá? E o que nós precisamos é defender o evangelho contra qualquer oposição, dentro ou fora da igreja. Tá?
o Pedro, ele tinha essa convicção de que a salvação era pela graça por meio da fé, né? Só que mesmo assim, ele recuou diante daqueles homens. Ele se envergonhou então de quem? Do Evangelho. Esse é o ponto. Pedro se envergonhou do real Evangelho. Ele falou, não, eu sei que o Evangelho é pela graça, por meio da fé, mas eu vou ficar aqui, vou aceitar, vou acatar essas ideias dos judaizantes, porque eu não quero conflito. Percebe a questão de Pedro? Eu não quero eles falando mal, eu não quero criar uma confusão, então é melhor eu sair. Só que ao fazer isso, ele estava negando o Evangelho, né? E aí, então é o que Paulo fala aqui no verso 14 de Gálatas 2. Mas, quando vi que não agiam corretamente, conforme a verdade do Evangelho, disse a Cefas na frente de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viver como judeus? E o que Paulo fala aqui? Que ele disse na frente de todos. Paulo não chamou Pedro, deixa eu conversar com você, vem aqui, vamos fazer um particular. Imagina, estava todo mundo ali sentado numa refeição, Paulo chega na frente de todo mundo e fala, você está errado? Por que você está fazendo isso? Por que Paulo advertiu Pedro publicamente? Porque Pedro estava agindo publicamente. E não era só que ele estava agindo publicamente, mas o que estava em jogo ali era a questão do Evangelho. Porque Pedro, ele era um líder da igreja. E o que ele estava fazendo? Ele estava dando um péssimo exemplo. É isso que ele fala, né? Olha o que ele fala no verso 13, né? Porque Pedro não só estava cometendo um erro, ele estava dando um exemplo de erro para os outros, né? De repente, ali em Antioquia estava virando moda seguir as leis alimentares do Antigo Testamento. Olha o que ele fala no verso 13. E os outros judeus também fizeram como ele, até ponto de Barnabé se deixar levar pela hipocrisia deles, né? Então estava lá, Pedro, de repente, não se junta mais com os gentios. Aí chega Barnabé, que também é um judeu, fala, então eu vou ficar com Pedro, né? Porque melhor, né? E aí começou a ter uma separação. E aí o que a gente vai entender? Que dentro disso daqui, aí pensa nos gentios, via lá, Pedro está lá, Barnabé está lá, o pessoal da turma do Tiago está lá, a gente tem que mudar então, acho que é melhor a gente agora se circuncidar, vamos começar a seguir os padrões do Antigo Testamento de alimentação, para a gente poder ser aceito na mesma mesa. Percebe o que vai gerando? Então agora, o que vai acontecer? A preocupação daqueles cristãos gentios já não era mais com o Evangelho, mas era em seguir o judaísmo. Então tirou o foco de Jesus Cristo para o quê? Para as regras do Antigo Testamento. Porque é assim que eles estariam aceitos no meio, não porque criam em Jesus, mas porque agora estavam fazendo coisas culturalmente judaicas. E aí sim eu vou ser aceito no grupo. E esse era o grande problema. O foco não era agora mais Jesus, mas era as leis cerimoniais do Antigo Testamento. Tá? Então, era uma questão religiosa, sim, né? E aí Paulo vai falar da hipocrisia deles. E aí, né, você já deve saber, a gente já falou tantas vezes sobre isso, da onde vem o termo hipócrita. Vocês lembram? É um termo grego usado no teatro, quando eles colocavam uma máscara para criar um personagem. Então aquilo era o hipócrita, né? Então, o que é hipocrisia na verdade? Não era que Pedro, ele não cria no Evangelho da forma correta, mas como ele estava com os gentios, então ele agia de uma forma. Quando eles estavam com a turma de Tiago, então ele agia de outra forma. Ele mudava o seu personagem, né? E quantas vezes nós não somos tentados a agir dessa maneira? Quando a gente está com um grupinho, então a gente age de uma maneira. Quando a gente está com outro grupo, a gente age de outra maneira. E que Paulo está falando, não, você tem que ser real. Porque o que importa é o Evangelho. Então nós só temos que ter uma vida. A vida no Evangelho.
Outro alerta, então, que esse texto aqui nos traz, que traz para a igreja contemporânea no geral, é que o nosso comportamento, ele pode sabotar a nossa crença, a nossa doutrina, aquilo que nós pregamos. Porque nós podemos pregar uma coisa, como Pedro fazia, mas na hora de viver, vivia diferente. Vivia de uma maneira que era contrária ao próprio Evangelho. E o que mais nós vemos na igreja hoje é exatamente isso. É uma vida que sabota aquilo que prega. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para a gente não sabotar aquilo que nós estamos pregando. Mas aí, Paulo vai entrar, né, na questão principal aqui, que é o que ele está defendendo. Porque o ponto do nosso texto, embora seja, ele vai tratar dessa confusão aqui, que podemos dizer, esse conflito com Pedro, mas o ponto que Paulo está levantando é a defesa do Evangelho. Paulo quer defender o Evangelho, que ele está fazendo desde o capítulo 1. Desde o início aqui da carta, ele está defendendo o Evangelho. Tá? E aí, no nosso verso 16, que eu creio que é o verso-chave teológico aqui do texto todo, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Então Paulo, ele compreendeu, né, que esse seu conflito com Pedro era uma batalha pelo Evangelho da livre graça. Tá? Então, aparentemente, parece, né, que o problema era a unidade dos judeus e gentios na mesa. Mas, debaixo dessa superfície, que era aquilo aparente, né, o que estava era o que Deus requer para a salvação. Esse era o ponto. O que aquela turma de Tiago foi lá, não é porque simplesmente eles achavam que o judeu tinha que só sentar com o judeu. O ponto era que eles acreditavam que aqueles gentios não eram verdadeiramente salvos, porque eles não cumpriam as leis do Antigo Testamento. Então percebe que não é só uma questão ali, não, eles não são dos nossos. Não está falando aqui de panelinha, né? Porque a gente pode achar que o que estava acontecendo na igreja eram panelinhas. Não, o que aquelas pessoas, aqueles da turma de Tiago, eles não consideravam os gentios salvos, porque eles achavam que o quê? É o que a gente viu já anteriormente. Eles têm que se circuncidar para ser salvos. Se não se circuncidar, não é salvo. Eles têm que cumprir as leis cerimoniais do Antigo Testamento, senão eles não são salvos. Para ser salvo é Jesus mais a circuncisão, Jesus mais as leis cerimoniais. Percebe o ponto? E Paulo vai repreender Pedro e falou: porque você que sabe o que é o Evangelho, você que realmente crê no Evangelho, você que prega o verdadeiro Evangelho, você está deixando esses nossos irmãos gentios acharem que não são salvos, porque eles não seguem o judaísmo. Você está tirando o foco deles de Jesus, do que é o verdadeiro Evangelho, onde está a verdadeira justificação. Então Paulo entendeu aqui que não era um problema cultural, mas era um problema soteriológico. Lembra dessa palavra aí que vem de salvação, né? Era um problema sobre a salvação, tá? Então, mais uma vez, a carta aos Gálatas vai trazer o ponto sobre Jesus, como Paulo vai trazer constantemente. Então, o Evangelho proclama que por meio da morte e da ressurreição, Jesus fez tudo o que Deus requer para a nossa salvação. Tudo. Não há mais nada que nós temos que fazer para alcançar a salvação, para receber o perdão dos pecados, para desfrutar da comunhão com Deus e nem ter esperança e ter a esperança da vida eterna, né? Porque tudo já foi em Cristo Jesus. Então o que nós precisamos para alcançar perdão dos pecados, esperança eterna, redenção, comunhão com Deus? Crer na obra de Jesus Cristo. Esse é o Evangelho da livre graça. E
qualquer um que crê nessa verdade é salvo, independente de outras questões culturais, de outras coisas. O ponto para se tornar um cristão é crer em Jesus, né? E aquilo que eu falei, né? A gente, né, e parece, quanto mais tempo nós temos de igreja, né, a gente vai trazendo mais coisas sobre o que é ser cristão. É ou não é? Porque nós passamos a ter certos modos de vida, né? E que a gente acaba incluindo isso no Evangelho. Então, para mim, ser um cristão é crer em Jesus, fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso, não fazer... E não. E a gente começa a crer nisso, né? Percebe que a gente não tira pelo menos é o que eu espero, a gente não tira o foco de crer que a salvação é em Jesus, mas nós vamos acrescentando algumas outras coisas que são necessárias para ser um cristão. Então ele fala, não, você tudo bem, você falou que crê em Jesus, mas você faz isso? Então não sei não, hein? Ah, mas você não... eu faço assim, você não está fazendo, você está errado. Percebe? Onde que é o ponto aqui que Paulo quer tratar? Né? Ele não está nem falando da questão, né? Fala, então a pessoa pode viver de qualquer maneira e vai ser salvo. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando do que é central ao Evangelho, que não é cumprir a lei que justifica o homem, mas é crer em Jesus Cristo. Esse é o ponto, esse é o Evangelho, é isso que nós precisamos pregar para as pessoas, e é isso que nós precisamos crer e viver no nosso dia a dia. Então, quando nós olharmos para os nossos irmãos, né, embora nós sejamos num pequeno número hoje aqui, né, mas não temos que olhar para eles e compará-los com a nossa maneira de que nós achamos que é o certo de se viver, mas com o Evangelho. Se alguém fala, eu creio em Jesus, eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, eu sei que eu merecia a morte, mas Cristo pagou o preço na cruz do Calvário, Ele morreu, ressuscitou para me trazer a vida eterna, essa pessoa é cristã. Esse é o Evangelho. Isso eu sei que pode trazer até um certo... Peraí, mas só isso? É, só isso. Esse é o Evangelho. Não, mas ele não tem que começar agora a frequentar a igreja? Para ser um cristão, não. Para alcançar a salvação, não. Ah, mas ele agora tem que começar a orar. Para ser salvo, não. Ah, mas já leu a Bíblia inteira? Para ser salvo, não. Para ser salvo precisa crer em Jesus. Essas outras coisas todas são consequências de crer em Jesus, mas não são necessárias à salvação. Percebe? Então é algo muito profundo que Paulo está falando aqui e que eu sei que mexe com a gente, porque a gente traz um monte de coisas, né? Fala, não é possível que eu procuro viver certinho, aquele cara também é? Também é salvo? Sem fazer tudo o que eu faço? É, exato. Sem se comportar que nem eu? É, porque ele crê em Jesus. Então é um ponto que traz um certo choque para nós. Não é fácil a gente engolir isso, é ou não é? Não, mas eu procuro viver tão certinho, né? Eu não procuro não faltar na igreja, né? Eu procuro orar todos os dias, ler a Bíblia. Você está me dizendo que uma pessoa que não está fazendo isso direito ainda continua salvo? É. E aí é o ponto, o que eu vou fazer com isso? Então também vou viver de qualquer jeito? É assim? Não, porque a gente não faz para alcançar a salvação, a gente faz porque a gente ama aquele que nos deu a salvação. E esse é o ponto, né? Nós não podemos fazer nada para alcançar o favor de Deus, para alcançar o agrado de Deus, porque isso foi feito na cruz do Calvário. Jesus fez isso por nós. Então nós vamos buscar viver em santidade? Sim,
Por quê? Porque Ele pagou um preço por causa do meu pecado. Mas eu não vou buscar a santidade para alcançar a justificação, porque eu sou justificado em Cristo. E ponto final. Então, se a gente recusar a comunhão, que é o ponto aqui que Paulo está levantando, recusarmos a comunhão a alguém porque a gente discorda de certa maneira da pessoa viver, isso é falar que estamos anulando o evangelho da graça naquela pessoa. Fala, não, você não é salvo não, porque você faz isso e eu não concordo. Espera aí, eu posso julgar uma pessoa de ser salva ou não? Sou eu que tenho esse domínio da situação para falar, esse é salvo, esse não é, esse faz coisa, não, esse não. Só Deus sabe. Deus conhece os corações. Deus sabe aquele que Ele elegeu, aquele que Ele escreveu o nome no livro da vida. Eu não sei, você não sabe, e a gente só vai descobrir naquele dia. E a gente vai ter muita surpresa naquele dia, né? De pessoas que a gente acha que ia estar lá e não vai estar, e pessoas que a gente já isso aí nunca vai e vai estar lá. Por quê? Porque a salvação vem do próprio Deus. É Ele quem salva, é uma ação do Espírito Santo, não pertence a nós. Qual que é o nosso papel? É pregar o Evangelho e oferecer a comunhão a todo aquele que crê no Evangelho, sem fazer distinção de pessoas, sem fazer distinção de, não, esse não vive que nem eu, esse não pensa que nem eu, esse não tem os hábitos que eu tenho, então ele não pode fazer parte do mesmo grupo cristão que eu, porque eu acho que ele não é tão salvo assim, né? Então, até percebe que como alguém pode ser tão salvo? Ou é salvo ou não é, certo? Não, ele é salvo, mas não tanto. Ele é um pouco só, né? Ainda falta alguma coisa. Não tem essa opção. Não existe gradação, né? na vida cristã. Não é que a pessoa ela começa e ela vai, né, alcançando, né, ela vai se justificando com o decorrer do tempo, né? Como que a gente viu isso nas nossas aulas de teologia? Como que a justificação acontece? De uma vez. Ela é instantânea. No momento em que a pessoa crê, ela é justificada, ela é santificada, ela é regenerada, é uma conversão. Não existe uma conversão aos pouquinhos. O que vai acontecendo é aquele outro plano da santificação, que esse sim é gradativo, mas que não é determinante para a salvação. Porque senão aquele ladrão, aquele assassino ao lado de Jesus, como que ele poderia estar no paraíso com Cristo naquele mesmo dia? Jesus falou, não, você vai estar no paraíso, mas não vai dar muito tempo, hein? Até queria que você estivesse comigo lá, mas, poxa, você vai morrer daqui a pouco, né? Não vai dar tempo de você fazer nada. Você nem começou a ler a Bíblia ainda. Sinto muito. Não é? Não, você não vai poder nunca ir na igreja, porque você vai morrer, então, infelizmente, você não pode ser salvo. Não, porque o ponto era crer em Jesus. Aquele homem creu, e por isso Jesus falou, hoje mesmo você vai estar comigo lá. Porque creu, não deu tempo do cara mudar de vida, não deu tempo de fazer outras coisas, mas ele creu, e isso é o que é mais importante. Por isso que nós precisamos crer e continuar crendo todos os dias, colocar os nossos olhos, a gente viu isso lá em Hebreus, quando a gente estudou Hebreus, olhar fixamente para Jesus e só para Jesus. Não podemos contaminar o Evangelho com mais nada, só Jesus. Então, ao confrontar Pedro aqui, Paulo ele apela para algumas coisas aqui, ó. No verso 15, ele falando para Pedro, nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. Então, olha o que Paulo vai falar. Eu sou judeu que nem você, né? Nós não somos, né, pecadores como gentios. Então parece até que Paulo aqui está se colocando à parte, né? Mas olha como ele continua o verso 15, né?
Nós, judeus por natureza, e não pecadores entre os gentios, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei. Falou, eu sou judeu que nem você, eu procurei cumprir a lei que nem você. A gente não é um pecador, mas nós não somos justificados por isso. Não é isso que nos justifica. Não é o fazer tudo certinho, não é o cumprir a lei, é crer em Jesus. Então Pedro e Paulo, eles tinham os mesmos direitos de nascença, por assim dizer. Eles eram judeus, né? Mas eles descobriram a verdade do Evangelho. E o Evangelho que tanto que Paulo pregava como que Pedro pregava, era o mesmo, né? E por isso ele fala nesse verso 16, né? Ele fala, sabemos. Paulo não está falando, ó, eu sei, você não deve saber direito. Ele fala, sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Então aqui ele vai trazer a questão da justificação, que é uma doutrina que nós já falamos, tal, né? Que é um termo legal usado nos tribunais, que significa absolvido de todas as acusações, liberado das acusações. É isso que nós fomos, né? É o conceito básico da salvação, que uma pessoa então se torna justa por crer em Jesus, porque Cristo pagou o preço da nossa justificação. Ele, que era o justo, se entregou no lugar dos injustos e nos tornou justificados. Então nós somos agora chamados os justos diante de Deus, tá? Alguns, né, estudiosos, principalmente mais moderninhos aí, eles procuram restringir, né, essa questão do conceito paulino, né, sobre essa questão da salvação, aquela parte cerimonial da lei. Porque lembra, a lei ela é dividida em duas partes. Nós temos a lei cerimonial e nós temos a lei moral. Então nós tínhamos lá tudo que o judeu tinha que cumprir cerimonialmente, e tinha outra parte que era a parte moral, os deveres cívicos e civis gerais ali, né? Então muitos falam, não, o que Paulo fala é só sobre a questão cerimonial, mas a questão moral tem que continuar. Mas a gente vai ver, tanto aqui e como em outros escritos de Paulo, que Paulo coloca a salvação toda na fé em Cristo. Ele tira todo o aspecto de salvação, tanto da lei cerimonial como da moral. E aí é que entra a grande confusão. Peraí, então eu posso viver de qualquer jeito? E Paulo vai falar isso em Romanos? Não é disso que eu estou falando, né? Então vamos continuar pecando para que a graça se torne? De maneira alguma, né? Paulo nunca negou a existência da lei, a importância da lei. O que ele está defendendo é que a lei não salva, que cumprir a lei não salva. Ele não está falando, agora que você é salvo, vive de qualquer jeito. Não é isso que Paulo fala. O ponto central da justificação na teologia paulina e do Novo Testamento inteiro é: a salvação não é pelo que você faz, é pela fé. Mas como consequência, nós vamos viver a lei, não para a salvação. Nós vamos buscar sim agradar a Deus. Jesus, ele deixou isso tão claro, né? Jesus mesmo disse, eu não vim abolir a lei. O que Jesus veio fazer? Cumprir. Então o que Jesus fez, né, não é tirar a lei da existência, né? Agora não existe mais a lei, agora vamos viver de qualquer jeito. Não, o que Jesus veio trazer é ele: eu sei que vocês nunca vão alcançar a salvação tentando cumprir a lei, então eu vou cumprir, e aí eu vou regenerar vocês, e aí então vocês vão conseguir viver a lei, mas vocês já são salvos. Vocês vão ter, agora não é uma busca pela salvação, não é um peso sobre vocês, porque se eu quebrar uma lei, agora eu vou para o inferno. Não, porque a salvação é em Jesus. Mas nós precisamos sim buscar uma vida de santidade, por amor àquele que se entregou por nós, mas nunca para alcançar a salvação.
Qualquer um que acredita que é capaz de obter a aceitação de Deus por meio do cumprimento da lei, ou uma parte dela, está aprisionando a sua própria alma e não é mais livre em Cristo Jesus. E como a gente falou, a carta aos Gálatas é a carta da liberdade. Paulo, ele queria que aqueles nossos irmãos ali, e ele estendendo isso a nós, que sejamos livres em Cristo Jesus. Nós precisamos crer que nós somos justificados, pela fé. E o que é a fé? É em Jesus Cristo. Eu já falei, acho que em outras vezes, sobre essa questão da fé. Não, que o importante é ter fé. Não é importante é ter fé em Jesus Cristo. Não é porque tem um monte de gente que fala, não, eu tenho fé. Em quê? Em quem? Não, eu tenho fé. Isso não é para nada. Tem que ser fé em Jesus, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição. Então a fé que justifica é aquela que se agarra a Cristo, onde você se agarra ao que Cristo fez e fala, daqui eu não saio. Essa é a fé que nos justifica, essa é a fé que nos salva. Então Paulo, ele vai falar aqui, ele começa falando dessa justificação, em termos gerais. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Só que ele vai trazer também uma questão pessoal para essa justificação. Temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Então, primeiro ele fala em termos gerais. A justificação, o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Aí ele continua. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados. Então, a questão da justificação, ela depende de uma constância em crer. E Paulo, ele está falando de nós por experiência própria. Ele está falando isso para Pedro, Por experiência própria, que quando a gente tentou lidar com a nossa natureza pecaminosa, observando a lei, o que aconteceu com a gente? Não ajudou muito. Nem a mim, nem a você. E Paulo, ele fala, quem que era Paulo? Fariseu, hebreu de hebreus, zeloso. Não deu certo. Eu não alcancei a justificação, você não alcançou a justificação tentando cumprir a lei. Mas quando cremos em Jesus, alcançamos a justificação. Então ele vai trazer essa questão pessoal aqui dele. A fé justificadora, então ela é uma fé pessoal. Nós, individualmente, precisamos crer em Jesus. Nós temos que olhar para a obra de Cristo e falar, a minha salvação foi alcançada ali. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar para nós entendermos e convivermos em comunhão com os nossos irmãos, nós temos que olhar para nós primeiro. Quem nós éramos sem Jesus Cristo? Porque se nós, e é isso que Paulo está falando, olha para mim, olha para você. Nós tentamos cumprir a lei e não deu certo. Sem Cristo, nós não somos justificados. Então, quando nós entendemos que nós somos pecadores, que carecemos de Cristo Jesus, nós nunca poderemos julgar alguém, porque a pessoa vai estar na mesma situação que a gente. Não existe níveis, porque Cristo nivela todo mundo. Porque a nossa comparação não tem que ser com as outras pessoas, mas tem que ser com Cristo. A gente viveu que nem Cristo? Não. Ele nunca pecou. Então Ele é o justo. E Ele nos justificou. Então é a partir daí que começa. Então quando nós olhamos para nós e entendemos a nossa justificação, vai ficar muito mais fácil entender a justificação do nosso irmão. Porque ele também saiu do mesmo lugar. É em Cristo. Então, em Cristo a régua foi passada para todo mundo. Não tem o mais crente, não tem o mais, não existem níveis dentro da igreja. Isso é importante, existia uma hierarquia de liderança, mas nunca de espiritualidade. Porque existem pessoas mais. Não existem pessoas mais. Existem os salvos e os que não são salvos.
Deus, Ele olha a sua igreja dessa maneira. Ele olha a igreja e quem não é igreja. Ele não olha dentro da igreja, agora peraí, tem essa igreja e tem esses mais igreja aqui. Não existe mais igreja, existe a igreja. Então, Deus nos olha de maneira igual, porque Ele nos olha a partir da obra de Cristo. E a obra de Cristo foi única. Jesus não teve um tipo de sacrifício para um tipo de pessoa, outro tipo de sacrifício para outro tipo de pessoa. Teve um sacrifício definitivo para todo aquele que nele crê. Isso é importante. Olhar a nossa justificação faz a gente olhar a justificação do nosso irmão. E é isso, esse princípio da justificação que não pode vir das obras, né? É o que diferencia a gente das outras religiões, né? Até o Jeff falou do que está acontecendo ultimamente aí, e que a gente vai sofrer com isso. Mas o nosso ponto é que a nossa justificação não é pelo aquilo que a gente faz, é por crer em Jesus. E é o único que a gente pode crer e que a gente sabe que a gente é salvo. Nenhuma outra religião, inclusive, prega isso. Que se você crê em qualquer coisa que seja, Deus, entidade, não, basta crer que você é salvo. Existe isso em alguma outra religião? Não, só a gente. Só precisa crer em Jesus. E fazer mais o quê? Crer em Jesus. E ponto. Nenhuma outra religião tira as obras da salvação. Só o cristianismo. Porque só Jesus pode nos salvar. Mais ninguém. Só Jesus. Então nós vamos continuar defendendo isso, sim, que só Jesus salva, porque só Ele morreu pelos meus pecados, mas ninguém morreu pelos nossos pecados, só Jesus. E aí então, para se tornar um cristão, só tem que admitir duas coisas: eu sou pecador e Cristo morreu pelos meus pecados e eu creio no que Ele fez. Pronto, é um cristão. É muito simples a mensagem do Evangelho. É muito simples viver o Evangelho. Já vi muita gente falando, não, o Evangelho ele é difícil. Não, ele não é difícil. Ele é muito fácil. A questão é que nós achamos que não pode ser tão fácil assim. A gente acha que tem que ter mais coisa. A gente acha que o Evangelho tem que ser mais complicado que isso. Mas não é. O Evangelho realmente, ele é simples. Por isso que ele alcança qualquer pessoa. A pessoa não tem que ter uma capacidade intelectual para receber Cristo. A pessoa não tem que ter qualquer coisa que seja para receber Cristo. Ela só precisa crer em Jesus. Só basta crer. Somente isso. E a sua vida é transformada. Só de crer em Jesus Cristo. Então, existe a fé, ela é uma porta que ela abre em qualquer lugar, para qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer etnia. Não existe distinção dentro do Evangelho. Por quê? Porque só basta crer em Jesus. Não tem que se moldar a nada, não tem que mudar um comportamento para receber Jesus. Só precisa crer. O comportamento ele é mudado pelo próprio Espírito Santo, é isso que a gente tem que entender. Nós não temos que exigir mudança de comportamento de ninguém para recebermos essa pessoa como cristã. Mas nós temos que saber que o Espírito Santo é quem transforma. E nós temos que crer nisso. Porque se nós não cremos que o Espírito Santo transforma, nós não podemos crer que o Espírito Santo nos transforma. Percebe como sempre a gente tem que trazer para nós. Se eu não acredito que sem esforço uma pessoa não pode ser transformada, eu não vou acreditar que sem o meu esforço eu não posso ser transformado. Não é o meu esforço que me transforma, é o Espírito Santo. É a dependência daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando nós percebemos, eu pequei, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar mais. Não, eu tenho que olhar para a cruz e falar, Senhor, o Senhor levou o meu pecado. Meu pecado estava ali. Esse pecado que eu estou lutando, o Senhor morreu por ele. Então, eu posso vencer, porque
O Senhor venceu na cruz do Calvário. Percebe? Eu jogo de novo para Ele. Eu não vou tentar vencer o meu pecado. Quando eu percebo que eu tenho que lutar contra o pecado, eu não vou me esforçar, eu vou olhar para a cruz. Falar, ali o meu pecado foi vencido. Então eu quero experimentar a liberdade do meu pecado, porque Cristo alcançou para mim. Não porque eu me esforço, não porque eu estou fazendo algo para alcançar isso. Eu estou fazendo algo para me livrar do meu pecado. Eu estou fazendo algo para mudar o meu comportamento. Não, eu estou olhando para Cristo. E Ele, por meio do Espírito Santo, vai me transformar. E se Ele pode fazer isso por mim, Ele vai fazer isso por qualquer um dos meus irmãos. Então eu não tenho que fazer comparação e achar, não, esse é menos salvo. Esse ainda precisa experimentar mais a salvação. Não. Se Ele pode fazer por mim, Ele pode fazer por qualquer um, porque a salvação é em Cristo. Então, aquele que crê em Jesus, né, Deus os aceitou. Ele é justificado, porque é somente pela graça, é somente pela fé e é somente em Cristo. Amém? Espero que eu tenha conseguido transmitir essa mensagem maravilhosa aqui do Evangelho e que a gente possa realmente, né, diante disso que a gente falou aqui, ter esses pontos, né, olhar para a justificação dessa maneira, olhar o que é esse ponto da justificação e aí olhar para mim, olhar para os meus irmãos e buscar comunhão por causa daquilo que Cristo fez. Então, semana que vem já é ceia, né? Semana que vem, né? Quando estivermos participando da ceia semana que vem, é isso que nós temos que ter em mente. Nós estaremos partindo o pão com os outros justificados, como nós. Então, aí sim, a ideia da refeição aqui para os judeus, ela tem que trazer um sentido para nós, mas não de separação, mas sim de estamos juntos por causa daquilo que Cristo fez. Cristo nos une num único povo, os justificados, os regenerados, não os certinhos, os bonitinhos, os mais empenhados, não, pecadores justificados. Isso é a igreja, né? Não existe melhor, não tem como a gente ser melhor que ninguém. Quando a gente olha para a nossa justificação, a gente percebe, né? Cristo é o ponto. Ele é superior, né? Ele é superior a todas as coisas. Ele é o homem que nunca pecou. Ele é aquele ser humano que nunca pecou, mas Ele é o Deus que nos justifica. Ninguém se compara a Jesus. E enquanto nós mantivermos isso diante dos nossos olhos, nossa vida vai florescer, nossa vida vai ser cheia de alegria, cheia de contentamento no Senhor, porque Ele nos salvou. Amém? Vamos orar. Senhor, nós meditamos a Tua palavra e como é maravilhosa a mensagem do Evangelho. Senhor, como é bom ouvirmos novamente essa mensagem, para que a gente nunca se desvie dela, que a salvação é somente em Jesus Cristo, que nós somos justificados na obra da cruz, que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação, para termos uma esperança eterna de salvação. Senhor, que nós possamos sempre manter o Evangelho puro na nossa mente, no nosso coração, que a gente nunca acrescente nada a Ele, que a gente nunca imponha regras para o Evangelho, mas simplesmente creia no Evangelho puro e simples. Senhor, dê-nos força e coragem para pregar esse Evangelho, para que a gente tenha coragem de enfrentar quem quer que seja, por amor ao Evangelho, não a ideais, não a regras, mas ao Evangelho. O Senhor nos chamou para sermos ministros do Evangelho, não ministros de regras, não ministros de comportamento, mas do Evangelho. Senhor, que essa seja a nossa tônica sempre,
até que o Senhor nos chame ou o Senhor volte. Que nós sejamos embaixadores do Evangelho aqui nessa terra, do Evangelho da graça, do Evangelho gracioso, do Evangelho da misericórdia, do Evangelho do amor. Senhor, nós queremos sim viver em santidade para Ti, porque entendemos o Teu amor, porque entendemos a Tua graça. Senhor, e nós não queremos viver a nossa velha vida, nós queremos viver a novidade de vida dia após dia, mas sabendo que não é na nossa força, não é no nosso empenho, mas sim porque o Teu Santo Espírito agora age em nós, por causa da obra da cruz do Calvário. Porque fomos justificados, regenerados, transformados, estamos sendo transformados dia após dia, até chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Senhor, que a gente nunca perca essa verdade do nosso coração, da nossa mente e do nosso viver. Queremos viver o Evangelho real todos os dias, crendo somente em Cristo, crendo que é por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário que somos salvos. Nós oramos e louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.